Olá, bom dia! Como vocês estão? Passaram bem? Fizeram todas as atividades? A aula ontem foi muito bacana, né? Quanta coisa nós descobrimos! E pensando nessa aula de ontem, da Vitória Régia, dessa beleza natural do Brasil, o tema de hoje é isto: cuidar do Brasil. E esse cuidar do Brasil vem também de conhecer um pouquinho das suas belezas. Nós vamos ter uma história que vem da nossa história, de contar um para o outro, sabe? De ficar passando, chama Velha Fiar. E nós vamos ter a tarefa, o Em Casa 12 e a página 76. E a apostila, página 77. E a tarefa, nós vamos fazer a 78 e 79. Vamos lá? Quando nós começamos a unidade 4, Brasil Nosso Lar, nós começamos com essa página da apostila e nós tivemos que identificar aquilo que a gente já conhecia. O boto, o tucano, os peixes, a Vitória Régia. Quanta coisa que nós falamos, né? Do dia que começou. Mas hoje nós vamos dar sequência a todas essas imagens que nós colocamos desde o começo. Para isso, nós vamos precisar da nossa tarefa. Lá vocês colaram as figurinhas que estavam faltando. E como que vocês identificaram? Vocês fizeram a leitura? Foi pela letra inicial? Foi pela letra final? Então, qual a estratégia que você usou para identificar qual figurinha colar? Aqui, olha, as plantas da nossa coleção. Colhe as imagens que sobraram da coleção, imagens do Brasil. 2 delas são frutos saborosos. Faça uma marca nessas plantas. Então, primeiro nós temos que identificar qual planta é e depois identificar quais são os frutos saborosos. Aqui, começa com A. A, M com O, Mó, amoreira. Então, aqui tinha que colar a figurinha da amoreira. Vocês colaram certo? Embaixo, começava com a letra I. O I e o P e o E. Ipê. Ah, o ipê roxo. Olha que lindo. E embaixo é o M com A. M com A, maracujá. Então, quais desses 3 são 2 frutos saborosos? A amoreira, o ipê roxo ou o maracujá? Muito bem, a amoreira e o maracujá. O ipê roxo é uma floreira, é uma árvore floreira. Aqui você tinha que colocar o seu nome, pôr a data e mandar para a sua professora. Agora, antes da gente retomar a próxima tarefa, nós vamos ver um vídeo. E esse vídeo vai falar sobre os cantos da ave do Brasil. Vamos ouvir? Cantos de aves do Brasil. Macuco. Ema. Seriema. Gavião bombachinha. Gavião de cauda curta. Sabiá barranco. Sabiá laranjeira.
Bem-te-vi. Que bacana, né? Nós ouvimos os cantos desses pássaros. Vamos lá? A atividade agora, baseado no canto, é a gente descobrir o que estava escrito. Nessa primeira fichinha, o que estava escrito? M com A. Macuco. Vocês viram qual era o canto do macuco? E aqui você tinha que colar a figurinha dele. Macuco e colar a figurinha do macuco. Agora, aqui do lado é uma outra ave. A ave do Brasil. Qual que é? Começa com E. Ema. Olha lá, ema, macuco e ema. E aqui embaixo? Começa com a letrinha S. Muito bem, é a seriema. Muito bem. A ema é maior e a seriema é bem pequenininha, né? Ela vive no meio do mato. E aqui? G com A. Gavião. Então, aqui é o gavião. E embaixo, a última ave que você colou? S com A. Sabia. Olha que legal a sua tarefa. Você tinha que fazer o quê? Algumas aves que vivem no Brasil. Por todos os lugares do Brasil, encontramos vários tipos de ave. Então, vocês separaram, colaram o macuco, a ema, a seriema, o gavião e o sabiá. Agora, vamos identificar a primeira sílaba dessas aves? O macuco. O M com A, ma. E a ema? É o E. A seriema é o C, igual da serra. Lembra que começa com SE? Não é com a letrinha C. Gavião, G com A, gavião. E aqui é o sabiá, sabiá. Então essa era a tarefa. Colocou o nome, colocou a data, mandou para a professora? Agora, pensando nessa parte do nosso lar, do nosso Brasil, nós fizemos as aves, ouvimos o seu canto. Agora aqui, ó, na página 77, nós vamos identificar. Parece que já reconhece essas aves? Olha lá, palavras escondidas. Leia o nome das aves, olha. Leia é para você ler. E depois descubra e pinte palavras escondidas nesse nome. Então vamos ler primeiro esses nomes? Quem que é essa ave? S com E, C, R com I, seriema. Então vamos ler junto, olha lá. Seriema. Qual é a importância do dedinho? Ele sempre mostra o lado que eu vou ler. Qual é essa ave aqui embaixo? Começa com a letrinha M. M com A, macuco. De novo, vamos ler de novo. Macuco. E essa outra ave? Muito bem, começa com a letrinha G. G com A, igualzinho do Gabriel. Olha lá. Agora V com I. Gavião. Passa o dedinho. Gavião. Vou ler novamente. Você vai tentar descobrir a palavra que está escondida em cada uma. Seriema. Macuco. Gavião. Vamos descobrir a palavra escondida? Olha lá. Brasil, nosso lar. Aqui é a foto da seriema, olha lá. C é o S com E, ri é o R com I, seriema é o M com A. Seriema. Qual é a palavra que está escondida em seriema? Ema. Muito bem. Aonde que vai estar escrito ema? Vamos passar o dedinho para descobrir? Seriema.
aqui no final, muito bem. Nós vamos pintar só esse finalzinho, olha lá, vamos pintar a letrinha E, M, A. Nós encontramos as palavras escondidas, olha lá. Seriema, a palavra escondida é ema. Olha lá, de seriema, fizemos ema. Agora vamos ver se você entendeu. De quem que é essa foto? Do macuco. O macuco começa com M. Qual é o som? Ó, ma. E o A. Ma. Cuco. Cu é o C com o U. Macuco. É o C com o O. Macuco. Qual é a palavra escondida? Vamos ler com a mãozinha, ó. Macuco. A palavra escondida é um outro pássaro que chama cuco. Então, aonde que ele começa? Aqui, na letrinha C. Olha lá, co. Cuco é um outro pássaro. Olha lá, bem diferente do macuco. Olha lá, o macuco, ele é mais gordinho e o cuco, ele é mais pequenininho. O cuco também é encontrado nos relógios. Quando tem aquele relógio que aparece o passarinho e fala assim, cucô, cucô. Então, macuco, a palavra escondida era cuco. Então, nós vamos pintar cuco. Agora, nós vamos para o gavião. Ga é o G com A. Ga. Vi é o V com I. Gavião. Olha o ão que nós aprendemos lá naquela música. Ão, gavião. Qual é a palavra escondida em gavião? Ó, gavião. Muito bem, parece que você ouviu avião, mas para ficar avião vai ter que fazer o quê? Muito bem, esconder a letrinha G. Olha lá, A, vi, ão. Era gavião, agora ficou avião. A gente pinta só do A para cá. Olha lá, igual a leitura. Avião. E o avião é bem diferente do gavião, né? Olha que diferença. Avião. Tirando uma letrinha. Agora, nós vamos falar sobre as belezas do Brasil. Nós vimos as aves, falamos das plantas. Agora tem outras belezas. Nós vamos fazer um joguinho. Nós vamos mostrar coisas boas e coisas que não são tão legais, porque às vezes acontece no mesmo lugar. Essa igreja, por exemplo, olha que rua limpinha, a gente não vê lixo. É uma rua que a gente vê que está conservada e ela é uma rua histórica do nosso país. Fica lá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto. É uma igreja, a igreja Nossa Senhora do Pilar. É uma igreja bonita, a arte sacra é barroca. Porém, o que acontece? Dentro dessa igreja, ela é inteirinha revestida de ouro. Olhando, a gente fala assim, nossa, que coisa mais linda! Porém, a história desse ouro foi tirado das terras do Brasil. E eles pegaram todo o ouro e teve a escravidão, que não foi tão legal. Então, uma coisa que podia ser tão bonita de uma história, ela também não traz tanta história assim. Tem uma história que por trás, às vezes a gente precisa investigar. Outra coisa bacana, Brumadinho. Com certeza, alguma vez você ouviu falar dessa cidade. Lá tem um museu de céu aberto contemporâneo. As obras de arte, olha, ficam em pontos diversos de um parque enorme, que não dá para conhecer em um dia só, de tanta obra de arte que tem. Lá tem tanta coisa bacana, tem escultura. Você gosta de escultura? Você faz escultura com massinha na sua escola? Que bacana, né? Lá tem um jardim, 2, 3, tem lagos, 2, 3 lagos. Esse lago, por exemplo, ele é feito com esferas japonesas. E quando vem o vento, leva as esferas de um lado para o outro, montando outras aventuras, outros cenários, que às vezes, se o vento está muito forte, as bolas elas ficam todas de um lado para o outro. Aqui também tem o quê? Tem fuscas
Ah, você já conhece. E eles são pintados com cores primárias. E é uma forma de cultivar a nossa história, porque o Fusca, dentro da nossa cultura, ele foi muito importante. E de resgatar a essência das pessoas, das coisas simples. Lá também tem a maior flor do mundo. E a mais fedida. Ela é conhecida como flor cadáver, de tão fedida que ela é. Lá também cuida da natureza. Outra coisa bacana que tem lá é esse jardim. Esse jardim é chamado de Jardim de Pedras, porque ele é quase feito nas pedras. E ele tem muito cacto, porque eles fazem semelhança à vegetação do Nordeste. É uma forma de representar o Nordeste. Outra coisa bacana que tem lá é a mais bacana, é essa obra de arte. Olha como ela fica no ponto mais alto de uma colina do parque. E dentro dela, você não imagina o que tem. Um buraco, só isso que tem dentro dela, um buraco. Mas esse buraco tem 200 metros de profundidade e tem microfone de fora a fora, até no final. Sabe por quê? Ela emite o som da terra. Imagina você estar lá e ficar ouvindo os sons que a terra está emitindo. E tem dia que a terra está brava, ela fica brava. Tem dia que a terra parece que canta. Cada dia que você vai, cada hora, é um som diferente que tem lá dentro. As pessoas se emocionam, porque achavam que não tinha esse som. E a terra emite som. E lá dá para ouvir cada barulhinho que ela faz. Lá na cidade de Brumadinho, eu não quis nem trazer uma foto dessa. Aconteceu do ser humano fazer juntou a água numa represa. E essa água tinha uma sujeira, muito barro, contaminado, e que ela estourou. Não atingiu esse museu, mas atingiu as pessoas que moravam nesse lugar. E, infelizmente, muitas pessoas sofreram por causa dessa ganância, né? Porque foi juntando, foi destruindo coisas do meio ambiente, sendo que tem tanta coisa bonita para mostrar. Então, é sempre para a gente pensar os dois lados da história. Outro lugar bacana e que não temos nada para falar é a nossa região dos lagos. A nossa região dos lagos, ela também foi projetada pelo homem. Antigamente era um brejo cheio de água, tinha um córrego passando e alguém teve ideia de usar esse espaço como lago. E hoje, em vez de nós temos 4 lá. E é uma delícia passear lá, né? Ai, esse lugar é fantástico. Esse aqui é o maior lago que nós temos aqui no Brasil. Esse lago, o nosso, pega lá 4 laguinhos, né? Esse lago abrange mais de 10 cidades. Imagine 10 cidades com um lago só. Não é muito grande? E esse lago foi formado por uma represa. Nessa represa, para construir essa represa, tinha o quê? Tinha uma cachoeira. Nessa cachoeira que tinha, eles construíram. E por que construíram essa represa? Só para fazer esse lago? Não. Essa represa, ela foi construída para gerar energia. Então, através aqui, da energia, eles captam e chega até na nossa casa. É interessante, né? Só que para fazer essa represa, a cachoeira, ela teve que sair daí. Então, ao invés de ficar a cachoeira, ficou a barragem. Então, a cachoeira já não existe mais. E quando encheu a água lá da represa, a cidade que tinha lá, ela foi inundada, a cidade de Guapé. E essa cidade teve que ser reconstruída mais para cima. E os moradores, quando o rio abaixa, olha aqui, tá vendo? Aqui foi uma seca que teve há 2 anos atrás. E a cidade ficou exposta. E os moradores que estavam com muita saudade foram lá ver como que era antigamente e levar os seus filhos, os seus netos. Lá também tem cachoeiras. Ah, essa parte é gostosa. E essa cachoeira é visitada por muitas pessoas. Olha que bonita ver ela do alto. Aqui as pessoas vão para tirar foto.
E é uma foto mais linda que a outra. E esse lago só existe porque teve a represa lá. Então, tá vendo? Não é só coisas ruins. Às vezes a gente faz uma coisa ruim para trazer coisas boas, como energia e como turismo. E muita gente também cultiva peixe. Tem a piscicultura lá. E para cima dessas cachoeiras tem uma lagoa azul. Você gostaria de nadar numa lagoa azul? Ai, essa lagoa é maravilhosa. Mas essa lagoa também tem uma outra história. Essa lagoa, tá vendo esses morros de pedras que tem aqui em cima? Era uma pedreira. Eles tiravam as pedras sem ter autorização. Usava até produtos muito fortes. Como a polícia descobriu e foi lá e interviu, eles fecharam a pedreira, não se usa mais como pedreira, e no lugar nasceu essa linda lagoa, que é chamada de Lagoa Azul da Pedreira. Só que o que acontece? Quando formam esses paredões de pedra, elas eram um cascalho. E quando chove, leva esses cascalhos para o rio. Aí dá o assoreamento do rio, o rio fica cheio dessas pedrinhas. E aí ele faz o quê? Ele fica rasinho. Então, o impacto dessa pedreira é sentido até hoje nos rios daquela cidade. Olha aí. Essa outra aqui é Brasília. E Brasília também foi projetada pelo homem. Olha que legal, Brasília é em formato de avião. E o avião, olha lá, opa, voltei um. Olha aqui, ela de dia. Dá para ver certinho as asas, né? E o corpo do avião. Aqui em volta é um outro lago construído pelo homem. Esse lago construído pelo homem, ele foi feito do quê? Porque não tinha tanta água nessa região. Então precisava fazer uma forma de trazer água e ao mesmo tempo de encobrir os entulhos. Debaixo dessa lagoa, chama Lagoa Paranoá, tem um monte de entulho que foi da época da construção de Brasília. Esse peixe, ele chama piraputanga. Ele é uma espécie lá de bonito. Que peixe lindo, né? Olha aqui, que bacana! Ele fica em águas transparentes e elas nadam todas juntinhas. Olha que lindo! Água transparente, as piraputangas todas nadando juntinhas. Olha que lindo! Porém, olha aí o que aconteceu lá. O homem contaminou essa água. E uma forte água barrenta desceu. Olha aqui as piraputangas tentando fugir do barro. E, infelizmente, esse rio ficou contaminado por quase 2 anos. Agora que eles estão conseguindo recuperar. Esse daqui, muito bem, da aula da professora Gislene, é o Rio Madeira, que infelizmente fica na Amazônia. E eles estão desmatando e queimando as nossas árvores. Então, um rio tão bonito que poderia ser preservado, que as pessoas ainda estão desmatando. Esse aqui é um rio conhecido seu. Olha bem, parece o Rio Grande, mas não é o Rio Grande. É um rio que fica em Pereira Barreto. E ele vai para um monte de lugar. Só que a primeira cidade que ele passa é mais ou menos lá em São Paulo, para depois chegar lá. Pereira Barreto tem esse rio. É um rio chamado Tietê. Por incrível que pareça, esse mesmo rio azulzinho é o mesmo rio que está em São Paulo contaminado. E ele, olha, foi contaminado, está poluído, é fedido, tem um monte de sujeira nele. As pessoas jogam todo o lixo nele. E ele, por incrível que pareça, ele não desce para o mar. Ele faz o contrário, ele nasce aqui perto de São Paulo e ele vai subir para o estado até chegar em Pereira Barreto. E aí sim, ele vai desaguar também no Rio Paraná. E esse rio, ele é contaminado aqui em São Paulo. Porém, quando ele chega lá em Pereira Barreto, ele já não está contaminado mais e é o mesmo rio. Aqui também é um lugar muito bacana, as cataratas. As cataratas têm o lado argentino
E tem o lado do Brasil, que é esse lado de cá. O lado argentino é este lado aqui. Olha aqui, esse lado é da Argentina e este lado é do Paraguai. Ele recebe água de dois rios. O Rio Paraná, que é o central, e o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu, quando chega próximo das cataratas, que vai entrar no Rio Paraná, ele vem poluído. Então, as águas do Rio Iguaçu, quando passa entre o Brasil, entre o Paraguai e o Brasil, ele vai estar poluído. Olha aqui a diferença de água. E ele só vai descontaminar, despoluir com a água do Paraná. Olha a contaminação do Iguaçu. E quando teve a seca, até restos de embarcações, restos de carros foi encontrado. Agora vai ficar com você, você vai fazer essas duas páginas. A página 78, você vai falar sobre as coisas boas. Olha lá, escreva nos balões de fala uma palavra, uma frase para cada fotografia. Olha aqui, aqui é uma praça, aqui é uma cachoeira, aqui é o beira-mar. Agora, e aqui? Olha que tristeza. E é sobre isso que você vai escrever, um lado bom e um lado ruim. Você vai escrever, vai tirar foto e vai mandar para sua professora. E agora nós chegamos na hora da história. A Velha Fiar. Nós vamos ouvi-la com a professora Jane. Vem, professora Jane. Eu sou a tia Jane e hoje eu vim trazer para vocês a parlenda A Velha Fiar. Vamos ouvir? Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, A mosca na e velha, a velha fiar. Estava a aranha em seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o rato em seu lugar, veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, O rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o gato em seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal. O cachorro no gato, o gato no rato, O rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o cachorro em seu lugar, veio o pau lhe fazer mal. O pau no O cachorro, cachorro no gato, o gato no o rato, rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o pau em seu lugar, veio o fogo lhe fazer mal. O fogo no pau, o pau no O cachorro, cachorro no gato, o gato no o rato, rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o fogo em seu lugar, veio a água lhe fazer mal. Chua, A água no o fogo, fogo no pau no o cachorro, cachorro no gato, o gato no o rato, rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava a água em seu Chua, lugar, chua, veio o boi lhe fazer mal. o boi mu, O boi na água, a água no o fogo, fogo no pau no o cachorro, cachorro no gato, o gato no o rato, rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o boi em seu lugar, veio o homem lhe fazer mal. O homem no boi, O boi na água, a água no o fogo, fogo no pau no o cachorro, cachorro no gato, o gato no o rato, rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na e a velha. velha fiar. Estava o homem em seu lugar, Veio a morte fazer mal. A morte no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no o fogo, fogo no pau no o cachorro, cachorro no gato, o gato no o rato, rato na aranha, a aranha na a mosca, mosca na velha. e a velha fiar. E assim, não esqueça,
Ficou de tarefa a 78 e a 79. E a gente espera que você consiga fazer bem bonita essas frases. E de dica da família, foi muito bom conhecer um pouquinho do nosso Brasil. Desenhe um mapa do nosso Brasil. Você já consegue fazer só de pensar? E brinque, faça o jogo da forca. Você pode usar todas as palavras que nós aprendemos ao longo dessa apostila. E nós temos recadinho da professora Vanessa, lá da CEMEI Fernanda Teixeira, falando assim: queridos alunos e familiares, gostaria de agradecer a cada um pelo empenho que estão demonstrando em nossas atividades diárias. Tenho certeza que em breve esse momento difícil passará e estaremos juntos novamente. Estou com saudades, um grande abraço. E queridos alunos, penso sempre em vocês. Cada um tem um espaço reservado no meu coração. Logo vamos voltar. Beijos da tia Raquel, do CEMEI Paulo Belmiro. Então a tia Raquel e a professora Vanessa mandaram esse recadinho para vocês. E a nossa aula fica por aqui. Como foi bom conhecer o nosso Brasil e ficar com você. Até mais!